Vibradores, está começando mais um de BradaCast. Eu sou o Caissara e eu não tenho empresário, por isso que eu tô aqui gravando esse podcast. Aqui é 86 e a gente podia arrumar um empresário bom pra ajudar a gente a levar pro SBT lá e comentar Libertadores, porque tá difícil assistir Libertadores no SBT. 86, eu queria um empresário bom pra me mandar pro Sport TV e me tirar desse programa aqui, pô. Então, Aguiar, se você ouvir a lista que a gente vai montar hoje, você com certeza vai ver que tem uns empresários muito bons, que ele é capaz de te fazer o âncora do Jornal Nacional. Fala boa noite junto com o William Bonner. É isso aí, vibradores, né? Quanto diferença pode fazer na vida de um jogador ou de uma pessoa quando é apadrinhado, quando tem aquele empresário forte, com fortes ligações aí no meio futebolístico. Isso pode ser um encurtador de caminho fantástico. E hoje, nesse programa, a gente vai tentar lembrar e vai comentar aí alguns jogadores de qualidade técnica questionável, mas sempre tiveram em times grandes aí, conquistaram títulos importantes, e a gente vai tentar fazer essa homenagem, digamos assim, a esses jogadores que atuaram sempre em equipes fortes. E a gente tem uma dúvida: será que foram por a sua capacidade técnica ou foi mais um empresário que é bem relacionado? Tem 86 e Aguiar, eu queria saber de vocês aí, o que o empresário de vocês já melhor arrumou pra vocês? De brada. Eu acho que esse assunto, ele, do mesmo jeito que a gente faz vários paralelos do futebol com a vida, né, Caissara e Aguiar, um empresário bom, um amigo bom, alguém com uma indicação boa pode transformar a sua vida. Sempre tem aquele cara no serviço, que arruma um serviço bom, que arruma lugares bons pra ir, mas é uma pessoa extremamente incompetente, um vagabundo, como diria um certo sábio, mas que sempre tá arrumando um emprego bom, sempre tá nos melhores locais. E sempre, aí fica sempre aquela história, né? Aquela conversa de quem tá lamentando da vida, né? Oh, mas esse cara não faz nada, eu sempre corro atrás das coisas, ele sempre tá melhor que eu. Sempre tem alguém melhor que a gente, né, não, Aguiar? Os empresários também são conhecidos como agentes e procuradores e defendem os interesses dos jogadores. São intermediários para a transferência de um atleta e passaram a ser maiores beneficiados com as vendas de jogadores, passando inclusive por cima dos interesses dos clubes e da Lei Pelé. Acho que concordo. Um bom empresário, ele vai fazer a negociação com o clube e vai colocá-lo, porque assim, a gente vai entrar muito nesse questionamento, né, de como que tem jogador que assumidamente é ruim de bola, é perna de pau e sempre tá em grande clube. A gente só vai fazer a diferenciação. Teve um programa, se eu não me engano, foi o programa 13, que gravou eu, o Aguiar, aliás, o Aguiar não, eu, o Caissara, e o Aguiar não gravou. Quem gravou com ele foi o Luigi. Nem sei por onde anda o Luigi, depois o Caissara, que tem o contato dele, pode falar. Mas a gente falou de promessa e dívida, que são os jogadores que tinham grandes proporções, tinham grandes talentos, jogaram até bem durante um tempo, só que eles não conseguiram prosseguir. Então esses jogadores, nesse caso aqui que a gente vai falar, é o cara que é ruim. Passou 200 anos e ele continua ruim. Não é o cara que jogou bem e depois ele perdeu um pouco da habilidade, ele acabou não progredindo na carreira. Os que a gente vai falar hoje são jogadores ruins mesmo. É o jogador que é perna de pau, na nossa leitura, Viu? lógico. O Luigi tá tomando corote com o anjo caído. O Luigi, ele toca um podcast de games chamado Bota Ficha. Ele sempre tá fazendo uma Twitchcam lá. O Luigi manda bem. Mas falando dos empresários, no meio corporativo existe até um nome para esse agenciamento aí, esse contato. O pessoal chama de network, né? Aquela galera que é promovida ou tá sempre trocando de emprego por um lugar melhor. Aí a galera costuma falar que ela tem muito network. Ou também tem um nome chamado que é tem um bom QI, que é o quem indica, né? Esse é antigo, esse QI. O Aguiar, deixa eu perguntar um negócio pra você, pode ser meio pessoal, as pessoas talvez não vão saber, mas você já teve um network, você já foi o empresário de algumas pessoas aí, depois foi apunhalado pelas costas. Que é isso? Não, teve um tempo aqui que ia sair um time aqui na cidade, eu fiz os contratos, a parte jurídica toda, sabe? Por um empresário aí. Aí sumiu o jogador, sumiu o empresário e não recebi nada. Ah, que beleza, então... E pra quem não sabe, o nome desse jogador é Neymar. Mas é isso aí, vibradores. Antes, a gente vai dar o feedback do último programa, This is Futebol, e o Aguiar aí vai trazer o primeiro e-mail. É do Carlos Rodrigo Gomes, ele é de Niterói, do Rio de Janeiro, torcedor do Vasco, e falou assim:
Caissara 86 e Aguiar, façam mais áudios, mais vídeos do Romário, que o Romário é nota 1000. Ou 1011. Ou 1011. Ele fez 1000 gols. Ou 1000 gols também. 1000 gols. Com a ajuda de Eurico Miranda e de São Januário. Ele contou gol até de jogo de botão. Jogo de botão, fui longe agora, hein? Isso aí é geração 1980. A gente tem que fazer um programa sobre as nostalgias também. O que a gente não chegou a jogar muito jogo de botão, eu e o Caissara, mas a gente tinha o futebol que é o Gulliver, né? Não o Caissara, a gente tinha bastante. É chato pra caramba de jogar, porque dá muito trabalho jogar. Só pra você montar o campo já é. Não, era terrível. horrível, porque tinha que. O campo era um tapete. Aí você guardava dobrado, na hora que você ia jogar, o campo tinha tipo umas lombadas, assim, era. Puxa muito ruim jogar. E a bola era muito leve, assim, tipo. Enfim, era uma parada que não foi feita pra você se divertir jogando. Era pra você passar raiva. E ainda mais quando você tinha um adversário ladrão que nem o 86. Eu joguei muito jogo de botão, adorava fazer o goleirinho, né? Aquele goleirinho com pilha. E você podia fazer de areia ou de pilha. Mas aí tinha que ser igual, né? Por exemplo, se você fosse jogar num campeonato que os caras jogavam com goleiro de areia, tinha que ser de areia. Qual que é a diferença? O de areia, se você bater nele, ele pode tombar. Entendeu? E o de pilha não tinha como, né? Eu não entendi a. Nossa, mas eu lembro que do futebol de botão, eu lembro que colocavam caixinhas de fósforo caixinha no gol, de fósforo, assim? ou você enchia ela com areia pra ficar leve, ou colocava 2 pilhas a ar dentro delas. Entendeu? Mas aí depende do campeonato. Tem campeonato que o pessoal jogava com goleiro com pilha a ar, ou tinha campeonato que jogava com goleiro de areia. Mas se você colocasse pilha, o goleiro se deixa sozinho? Não, você tinha que posicionar de chutar, né, pô? Que isso? Não é o coelho, é goleiro, não é o coelho da Duracell, pô. Mas o jogo de botão, ele não tem uma espécie de rabo no goleiro, que aí você... Não, uma palheta. Quem joga mesmo jogo de botão não usava aquele goleiro lá, que era muito ruim, usava as caixinhas. Porque ele ocupa mais espaço. Isso, e também com aquele goleiro de mexer, fica muito fácil pra fazer gol, né? O Aguiar é o expert em jogos de botão, ele é o fundador do Clube dos Botodoeiros, aqui de São Paulo. E ele tem uma página no Facebook, Aguiar com Botões. Vocês podem acessar lá. O Renato Soares, aqui de São Paulo, ele falou que começou a maratonar o programa. Falou que o nosso programa é muito bom. A gente agradece, ele começou a maratonar. A gente só faz sempre as ressalvas, né? Que quem começar a maratonar o nosso programa desconsidera um monte de besteira aí que a gente falava há 5 anos atrás. Não que nós hoje não falemos, mas há 5 anos atrás era bem pior. E também ele falou assim que é muito bom o programa, só que tem muito pouco, né? Falando que a gente grava só 2 por mês, né? Que é quinzenal o nosso programa. E falar pra ele que ainda não tá pagando, a gente não tem um Patreon, a gente não tem um patrocínio. Se ele se disponibilizar, a gente pode passar a conta do Aguiar e ele faz um depósito no Aguiar aí. O magnata do programa é 86, né, Caissara? Com certeza. Um homem que tem 2 empregos aí, é tipo o Julius. E oferece dinheiro pro pessoal curtir a página, você lembra disso? Pode crer. Ele foi sozinho, né? Malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Bom, amigos dribladores, como mencionado já anteriormente, vamos aqui relembrar a carreira de alguns jogadores de qualidade técnica questionável, digamos assim, alguns ainda em atividade, mas a gente vai tentar relembrar aqui e ver a importância que tem um bom empresário, um cara que é bem relacionado, que tem aquele crachá FIFA, porque para você negociar com todos os times mundo afora aí, você precisa ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. E a gente abre a nossa lista com um goleiro que foi Copa do Mundo, goleiro que disputou a Copa do Mundo de 2010, nosso experiente Doni. Doni, que é da cidade aí pertinho do Aguiar. Já trombou ele aí comprando pão na padaria, Aguiar? Não trombei com ele comprando pão, mas ele é aqui realmente de Jundiaí, aqui, né? O engraçado é que ele é de Jundiaí, mas nunca jogou no time aqui da cidade.
Você vê a lista aqui, realmente ele nunca passou pelo Paulista, né? Ele jogou, inclusive começou a carreira no Botafogo. Ele foi daquele time do Botafogo que foi vice-campeão paulista pro Corinthians. E o Corinthians, eu me lembro que ele contratou 3 jogadores desse time. Eu me lembro do Doni e do Leandro, que tinha o apelido de Leandro Guerreiro, que jogou no São Paulo também. Ele foi um jogador assim, É verdade. tem a mesma importância, mas aí eu não lembro do terceiro jogador. Mas eu lembro que o Corinthians contratou esses 2 jogadores, esses 3, né? 2 desses acabou vingando, né? Digamos assim. O Leandro foi campeão no São Paulo, foi campeão no Corinthians. O Doni, pô, Copa do Mundo, jogou na Roma. O Doni teve uma carreira assim bem legal, assim. Ele Botafogo de Ribeirão Preto, aí passou pelo Corinthians. Ele estava naquele time que foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2012, né? Que foi vice-campeão em 2002 do Santos, campeão brasileiro, né? Foi vice-campeão. Depois ele teve uma passagem relâmpago pelo Santos e aí ele foi para Roma. Lá na Roma ele se consolidou, ficou muito tempo lá na Roma, foi um goleiro importante, disputou a Copa do Mundo e ainda depois foi pro Liverpool. Aí no Liverpool ele já teve uma passagem assim bem mais curta, assim, ele foi já para ser um goleiro reserva ali. No Liverpool ele descobriu que tinha uma alteração cardiológica e aí acabou precisando fazer tratamento e tal, e isso encurtou a carreira do Doni. Mas não dá para dizer que foi uma carreira ruim, longe disso, né? O cara jogou por Santos, Corinthians, Roma, Liverpool. Tem história para contar o Doni. Sabe, Caissara, tem uma entrevista. Depois, se eu achar, a gente pode até fazer futuramente naqueles programas lá, que foi bacana, inclusive o programa passado, né, gente? Tem uma entrevista do Doni quando ele chegou no Santos, né? Ele falou, pô, você foi dispensado do Corinthians, agora acertou com o Santos. Ele falou assim: ó, o negócio você for pensar bem, eu subi e muito degrau, que o Santos é um time internacionalmente conhecido, tal. Só que aí, né, ele jogou a Libertadores e acho que no segundo jogo da Libertadores ele estava jogando contra o Bolívar na Vila Belmiro. Aí o cara cobrou a falta quase lá da área do goleiro dele e mandou no ângulo, a bola entrou e a torcida já ficou no pé dele, entendeu? Mas eu acho que assim, acho que deveria ter dado uma sequência maior para ele, né? Mas como é um goleiro que veio do Corinthians, aquela coisa toda, a cobrança é maior, não é verdade, Caissara? O Doni, ele era um goleiro que ele é aquela espécie de jogador que está sempre sendo questionado. Assim, pra gente fazer um paralelo mais recente, é mais ou menos a situação que o Denis vivia no São Paulo. Assim, ele era titular, mas de vez em quando O Sidão também, né? de vez em quando ele faz boas partidas, mas sempre deixa aquela falha, tal. E aí quando você pega isso e um time que não tá vencendo, um time que não tá conseguindo conquistar títulos, então fica muito pesada essa cobrança, essa culpa que acaba sendo atribuída ao jogador, e aí a carreira, né, dele no clube acaba sendo encurtada. Mas o Doni, assim, ele não era um goleiro excepcional, mas ele também não era um goleiro horrível. Ele tinha momentos e momentos. Mas, pô, pra ele, eu tenho certeza que ele deve ter muito orgulho da carreira dele, pô, jogou em vários times grandes aí. E o empresário dele deve ter gostado também, né? Porque vira e mexe tinha uma negociação, foi pra Roma, ganhava em euro, nada mal. Eu acho que o Doni, ele faz parte daquele time que você não quer ver, é o tipo de jogador que você não quer ver no seu time, né? Porque ele sempre foi questionado, ele sempre, é o que o Caissara falava, ele jogava bem algumas partidas, mas as outras falhava. Você não tinha como confiar no Doni como goleiro, assim. A razão pelo qual a gente questiona isso, não é que ele era um goleiro horrível, assim, sempre tomava frango, era um jogador ruim. Mas é um jogador que você não pode confiar. E goleiro que você não pode confiar, tipo, é um goleiro, é difícil você ter uma posição dessa, né? E o Doni, eu lembro de uma partida que o Corinthians tomou um gol de falta e o Doni, ele pulou uns 3 ou 4 segundos depois que a bola tinha entrado. Foi um lance ridículo. Eu não sei se vocês se lembram. Eu ia até comentar isso. O Caissara deve assim, lembrar. Se eu não estiver enganado, foi um jogo contra o Botafogo. Eu lembro que o estádio era o Maracanã. Não lembro se o adversário era o Botafogo. Mas enfim, ele tomou um gol daquela bola que vem de curva, e aí a bola já tava na rede e ele tava saltando ainda pra buscar a bola, sabe? Eu acho que ele bateu aquele arrependimento, assim, sabe aquela bola que, mano, não dá pra chegar e o goleiro nem vai? Só que ele falou, pô, mas aí vão dizer que eu nem fui na bola, então ele pulou com um atraso. Mano, foi uma cena bem esquisita, assim, na época o pessoal começou até virar zoeira, assim, porque foi um lance muito diferente, assim, do normal, né? Então, a bola já tá na rede, o goleiro tá pulando ainda pra tentar pegar, é uma coisa meio sem nexo. Eu lembro de um torcedor que é bem emblemático ali. Hoje o pessoal conhece ele da Fox, né? Mas é um mano
aqui do Estádio 97, de uma rádio aqui de São Paulo, que nesse lance o Mano ficou revoltadíssimo. Ele falou assim: olha o Doni, olha que goleiro ridículo, como que ele pula numa bola dessa depois de 10 minutos que a bola foi pro gol? Não sei o quê. É um lance que eu já tentei ver na internet, eu nunca consegui achar esse lance, mas é um lance muito engraçado, assim. Sabe coisa de videogame, quando o goleiro pula depois de dar algum delay, alguma coisa assim? Alguma coisa nesse sentido aí, acho que Mas assim, o Doni, ele tá nesse time, ele é um goleiro que, apesar desses questionamentos e tudo, o cara jogar 6 anos na Roma, depois ir pro Liverpool, jogar no Corinthians, no Santos, no Cruzeiro, a gente tem que falar, o cara tem um empresário bom. Pra finalizar aqui, tem a justificativa do Dunga de ter convocado ele em 2010. Ele tinha deixado de fazer um jogo pela Roma para fazer 2 amistosos com a seleção brasileira, contra a Inglaterra e Oman em 2009. Aí o Dunga, porque o Dunga, e você fala do Dunga que eu vou falar agora, o Doni só está na reserva da Roma porque no amistoso contra a Inglaterra, quando eu o convoquei, a Roma pediu para ele não ir, mas ele, por patriotismo e paixão, foi para a seleção. Como eu poderia deixar ele fora da lista? Tem alguém que ia gostar do Doni. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Com certeza. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso até estar errado agora, porque eu estou falando ainda do primeiro. Mas perto da lista que temos aqui, o Doni é tão importante que acho que nós vamos gastar mais tempo com ele. Acho que foi o único que foi pra uma Copa do Mundo, que eu me lembro aqui. Mas vamos seguindo. Chegamos a Copa do Mundo não, né? Não. O segundo nome da nossa lista aqui, eu confesso que não tô muito confortável, não. Acho que ele não merecia estar nessa lista, não. Porque ele não é tão perna de pau, não. Mas o autoritário 86 colocou ele aqui, a gente vai falar. O Wellington Paulista, que atualmente joga no Fortaleza, mete gol no Fortaleza. É assim, o Wellington Paulista, ele tá naquele hall de centroavante que é meio caneludo, mas ele é um cara que faz gol, cara. Por onde ele passa, ele deixa a sua marca. Ele já jogou no Santos, ele fez muito gol no Santos. Ele jogou na Inglaterra também, ele fez alguns gols na Inglaterra. Ele não é o cara que você vai pegar e vai depositar toda a sua esperança de gols, mas se o time trabalha direitinho, a bola chega ali dentro da área, ele mete pra dentro. Então, assim, o Wellington Paulista, por ele ter rodado em muitos clubes aí, eu concordo que ele deve ter um bom empresário, mas eu acho que é aquele jogador que o telefone toca quando ele tá sem clube, porque é bom você ter um tipo de centroavante como esse. Não, eu lembro do Wellington Paulista, só pra gente citar alguns times, o Wellington Paulista jogou na Juventus aqui de São Paulo, depois passou pro Mirassol, Paraná, aí depois eu acho que ele ganhou uma projeção maior quando ele foi pro Santos, depois do Santos ele jogou no Alavés, da Espanha, aí depois foi pro Botafogo, Cruzeiro, aí depois ele foi emprestado pro Palmeiras. Eu lembro que no Palmeiras ele jogou 11 partidas e fez absolutamente nenhum gol. Depois ele foi pro West Ham da Inglaterra, e o engraçado é que eu lembro uma entrevista que eu vi dele, quando ele tava no West Ham, que perguntaram pra ele como que era o futebol dele, ele falou assim: no Brasil eu sou um dos melhores atacantes. Aí depois você fala assim, mas aí ele foi mal no West Ham, parece que jogou bem poucas partidas, aí veio pro Criciúma, mas o cara falou assim, o cara foi pro Criciúma, já começa a descer na carreira. Aí ele pinta no Internacional como principal atacante, aí ele vai pro Coritiba, depois ele volta pro Fluminense, e aí ele joga pela Ponte, Chapecoense. Eu acho o Wellington Paulista um centroavante caneludo e ruim demais, vocês me desculpem. Caissara, esse dor de cotovelo do Wellington Paulista aí por parte do 86, porque ele não fez gol no Palmeiras, né? Então ele tá com recorte aí dessa passagem pelo Palmeiras, mas acontece do jogador não se encaixar, e ele teve poucos jogos, né? 11 jogos só. Mas o Wellington Paulista não é que ele é bom, ele não é um jogador do nível do Fred, do nível do Guerreiro, longe disso. Mas ele é aquele cara útil, sabe? Se o time trabalha a bola direitinho, ele guarda, ele tem finalização com as 2 pernas, ele cabeceia bem. Ele é um jogador que incomoda ali a defesa adversária. Assim, eu entendo o ponto do 86 aí, que tá dizendo que ele não é um grande centroavante, realmente. Mas ele é um cara útil, assim. Eu não acho que ele é um jogador que o empresário precisa fazer muito milagre, assim. Ele fica sem clube, o telefone toca. Tem sempre um Sport, tem sempre uma Chapecoense, uma Ponte Preta pro jogador do nível do Wellington Paulista. Não só esses times, né? Tem sempre o Cruzeiro, tem sempre o Palmeiras, porque o empresário dele é bom. E outra coisa, em 2006, o Wellington Paulista estava no Juventus, no Campeonato Paulista, certo? Foi o campeonato que o Santos ganhou, inclusive, furando a fila dos Campeonatos Paulistas, né? Que a gente tinha quebrado a fila no Brasileiro, mas no Campeonato Paulista não ganhava. E aí, teve o penúltimo jogo do Santos foi contra o Juventus no Pacaembu, numa chuva. Eu nunca vi chover tanto, nunca fui num jogo que choveu tanto na minha vida.
E o Elton Paulista, com 10 minutos de jogo, vai lá e mete 1-0 pro Juventus. O Santos precisava ganhar o jogo para ir para a última partida com um ponto a mais que o São Paulo, sem depender do São Paulo perder, entendeu? Dependendo só do próprio Santos. Mano, e chove, e vira o primeiro tempo 1-0 só. Aí começa o segundo tempo. Lembra o falecido Kleber Santana, né? Que era da Chapecoense, que morreu da tragédia. Aí mete um golaço de falta. Aí 1-1, a gente naquele desespero, porque 1-1 e se o São Paulo ganhasse, a gente ia pra outra rodada, um ponto atrás do São Paulo. Então não adiantava o Santos ganhar da Portuguesa na última rodada, que se o São Paulo ganhasse, acabou, né? Era pontos corridos. Aí finalzinho do jogo, o Reinaldo, você lembra, Caissara, do Reinaldo, que jogou no São Paulo? Sim. Aí o Reinaldo vai lá e faz um gol milagroso lá pros 38 segundos do tempo. Nunca valeu tanta pena tomar uma chuva na minha vida. E aí, a dupla de ataque do Santos no Campeonato Brasileiro era Rodrigo Tiuí, você lembra, Caissara? E Wellington Paulista, que a torcida do Santos apelidou de Tiuí Henry e Wellington Shevchenko. Naquele brasileiro, nós metemos 5-1 no Palmeiras. Teve 3 gols do Wellington Paulista nessa partida. Agora eu lembrei porque o 86 tem tanta raiva. Aquele dia o Palmeiras conseguiu tomar gol do Jonas e do Wellington Paulista. Sim. E do Pará de falta, você lembra? Pará cobrou uma falta de... Não sei se ele tentou cruzar, mas foi direto pro gol e entrou. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não é possível. Bom, a gente vai falar de um jogador agora, Caissara Aguiar, que quando jogou no Palmeiras, de 99 a 2002, ele trocou de nome para não ser perseguido pela torcida. Eu lembro que no começo, esse jogador era chamado de Rodrigo. Depois ele passou a ser chamado de Ferrante. E depois, quando não tinha mais jeito, ele começou a ser chamado de Tadei. Era uma espécie de camuflagem que ele usava, porque a torcida queria a cabeça desse jogador. Ele era muito ruim no Palmeiras. Ele era um jogador... além de esteticamente não ser um deus grego, ainda era ruim de bola. O futebol dele conseguia ser mais... Falou os caras que são comparados ao Brad Pitt, né? Mas vamos lá, a gente tá falando do Rodrigo Ferrante Tadei, que jogou no Palmeiras de 99 a 2002 e... Pasmem, o Tadei tem o título da Copa dos Campeões e da Copa Libertadores da América no Palmeiras. Mas eu lembro que o Tadei era um jogador bem questionado, era um jogador bem ruim. E essa questão de troca de nomes, ela foi bem acentuada quando a gente fala, mas quem que é esse jogador Tadei? Era o Rodrigo que a gente tinha, que era ruim demais. Aí o cara troca o nome, às vezes troca o corte de cabelo. Mas tem uma coisa que não dá pra mudar, que é o futebol. E pra espanto geral, o Tadei foi vendido pro time do Siena, que é um time pequeno lá da Itália, e logo depois ele passa a jogar na Roma. E na Roma ele passa por exatos 10 anos de time da Roma, se tornando até capitão da Roma. Eu lembro que quando eu trabalhava em 2006 numa loja de alimentos fast food, que eu não vou citar o nome, que explorava o trabalhador, né? Mas enfim, tinha um camarada nosso lá que ele era palmeirense e ele ficava abismado quando o pessoal começava a falar do Tadei e falava que ele era capitão da Roma, porque a Roma é um time grande da Itália, pode não estar nos seus melhores tempos e tal, mas a Roma é um time forte, né, da Itália, e o Tadei conseguiu ser titular desse time, conseguiu ser capitão, era uma coisa estrondosa. Só que assim, é engraçado que ele só conseguiu ser titular da Roma e depois foi pro time do Perugia lá, quando ele saiu da Roma, e não chegou a voltar pro Brasil, não teve nenhum apelo pedindo o Tadei de volta, que nem teve com o Rivaldo, que nem teve com o Alex. Você sabe o porquê, né? É mais um daqueles casos que a gente nem entende como o jogador vai parar na Itália, né? Porque aqui no Brasil ele não deixou aguentar muitas boas lembranças. E aí, de repente, o jogador se vê lá no campeonato italiano, aí deve ter feito algumas boas partidas, e aí chamou a atenção da Roma. E é aquilo que a gente fala, né? É coisa de empresário, porque um jogador sair do Brasil sem ter uma grande participação assim, é de se chamar a atenção. Então ele entra na nossa lista aqui. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não é possível. Próximo integrante da nossa lista, William José, que atualmente joga no futebol espanhol. É um jogador aí que passou aqui no Brasil por Santos e São Paulo. Não é um jogador que, digamos, vai deixar muitas saudades aí nos torcedores desses clubes, mas na Espanha ele tem uma certa moral lá. Ele mete gol na Espanha, já fez gol
contra o Real Madrid, já fez o gol contra o Barcelona. Ele estava sendo cogitado até para ser um jogador do Manchester City, porque o Agüero se contundiu na temporada passada, aí o City estava querendo um centroavante para compor o elenco ali. Então, o cara que tem ali um certo respaldo aí no futebol do exterior, mas a gente fica meio com a pulga atrás da orelha, porque realmente é um jogador de qualidade técnica duvidosa, mais uma dessas que a gente vai ficar se perguntando aí, como é que ele foi parar na Espanha, sendo que nem aqui no Brasil ele estava mandando muito bem. É que até o nome dele é ruim, né? O William José, tipo, é o nome de um atacante bem ruim mesmo, assim, né? Aí você vai, o cara joga no São Paulo, eu lembro que a torcida do São Paulo falava um monte desse cara. Aí ele jogou no Grêmio, no Santos, aí chegou pro Real Madrid, que é uma espécie de Real Madrid B lá, se eu não me engano, que é o Real Madrid Castilho, e depois chegou emprestado pro Real Madrid oficial ali. E só que assim, é o que o Caissara falou. Parece que hoje ele tá estabilizado lá no Real Sociedade, ele chega a meter uns gols lá, tá 3 anos no clube, mas tanto a cara quanto o nome é de jogador ruim. Então, eu aposto que ele é um jogador ruim. E outra coisa, esse cara, ele tem uma espécie de estelionato no Pro Evolution Soccer, que a habilidade dele é 80, 81, mas ele é muito ruim no futebol também do videogame, que é muito mais parecido com a realidade. Pô, a avaliação sempre precisa, baseado no Pro Evolution Soccer. Não, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, eu pensei que o William José tinha sido campeão paulista de 2012 pelo Santos, mas não foi não, né? Ah, foi depois, eu acho que ele jogou no Santos lá pra Não, então, 2015. não, o que eu lembro, você lembra uma semifinal de 2012 que foi no ano do centenário que o Santos ganhou o Paulista, né? Que até o goleiro do São Paulo tomou uns frangos lá numa semifinal contra o Santos. Eu pensava que o William José tava jogando pelo Santos, mas agora que eu lembrei, ele fez acho que foi 3-0, 3-1 a partida, e o William José fez um gol, mas jogando pelo São Paulo. Ah, sim, o atacante do Santos era o Allan Kardec, que é outro que podia estar nessa lista aqui, mas a gente não É mesmo, colocou. Allan Kardec, é verdade. Que fim deu o Allan Kardec? Não, vamos falar rapidinho do Allan Kardec. O Allan Kardec, depois que ele... Parece que ele entrou pra uma associação espírita. O Aguiar sabe mais dessa história. Ai, que piadinha cretina. Não tinha como ser outra piada sem ser essa. Mas assim, falando rapidamente do Allan Kardec, eu acho que ele não tinha que estar nessa lista, porque pra mim o Allan Kardec é bom jogador. Cara, Ele você podia não ser um espetacular jogador, mas... Você falar que ele é o Modem do Chico Xavier. Você é um cara de uma opinião muito controversa, porque o Wellington Paulista é muito melhor que o Allan Kardec, e você me fala que o Wellington Paulista é ruim e o Allan Kardec é bom. Não, mas aí, Caissara, é a sua opinião. A minha opinião, o Allan Kardec no Palmeiras fez muito mais gol, ele foi muito mais jogador do que o Wellington Paulista. Não, mas o Wellington O Allan Paulista Kardec só no jogou, começo, quando ele não só jogou no Palmeiras, ele tem toda uma carreira aí que você tá vinculando. Então você é um cara que só vale o que joga no meu time, aí fica difícil. Não, e outra coisa, o Allan Kardec, ele é um espiritualista, é alguém que faz muito gol espírita, pode né? prever, pode muito gol espírita, outras vidas, então assim, não, o Wellington Paulista, não, me desculpa, 11 partidas, nenhum gol. O Allan Kardec, eu lembro que quando ele começou a jogar no Palmeiras, ele já começou jogando bem, ele já começou fazendo gols e tal, então, Allan Kardec muito melhor e não devia estar na O lista. Allan Kardec tá jogando na China. O Allan Kardec seria a nova versão do Charles Miller? É mesmo, né? Pode ser. Viu? Deixa eu falar. Então, o Allan Kardec tá jogando na China, só que eu não sei falar o nome do time, não. É Chongqing Dangai Lifan. Você acertou, com certeza. Vamos, mais um jogador parar na Espanha, e aí esse acho que vai ser unanimidade de como foi que isso aconteceu, que é o Douglas, lateral direito, que estava no Barcelona, ele jogou um bom tempo no São Paulo, e esse Douglas, cara, a torcida de São Paulo, eu vou falar o antônimo, mas a torcida do São Paulo amava o Douglas, porque ele era um jogador assim de uma qualidade ímpar. De repente vem a notícia que o Barcelona vai lá e compra o cara, e ele foi campeão de tudo, porque ele estava no elenco do Barcelona, que ganhou a Champions League, que ganhou o Campeonato Espanhol. Então ele tem todos esses títulos no currículo, apesar de não ser um jogador que jogava muitas vezes, mas ele estava no grupo que foi campeão. Tipo, o Douglas é um jogador que a gente não entende como ele foi parar no Barcelona. Ah, sim, eu não sei, o Douglas era titular no São Paulo, lateral direito Então, titular? ele era aquele jogador que a torcida queria que ele não jogasse, mas todo treinador que passava lá insistia em colocar ele. Teve uma época que eu não lembro do treinador, mas ele jogava de ponta direita, sabe? No ataque do lado direito, assim. Era um jogador que constantemente era titular no São Paulo, sim. Tem um relato de uma briga dele com o Muricy.
Porque o Muricy mandou ele fazer uma coisa e ele retrucou. O Muricy mandou ele dar um cruzamento, acertar um passe. Acho que foi isso, aí ele retrucou. Mas olha, Não, é mas engraçado. veja isso. Olha os títulos, o cara. Já que eu tô na página, vai tudo. Aí ganhou um título goiano pelo Goiás, que ele começou pelo Goiás em 2009, até aí tudo bem. Foi pelo Goiás, só pra confirmar. Se ele começou no Goiás mesmo, aí foi no Goiás mesmo. Daí, de repente podia ser algum time do interior de Goiás. Aí São Paulo, Copa Sul-Americana e Eusébio Cup, 2013. Será que o Douglas não é uma espécie Tem que de voltar pro São amuleto Paulo ganhar um do título? São Paulo? Porque ele saiu e o último título do São Paulo foi com ele. Olha, teve muita gente que saiu do São Paulo. São Paulo não ganhou nada. Não, agora vai me dizer. Não, agora esses números aqui que o Aguirre tá passando mostram a realidade. O São Paulo foi o último, quando ele tava no São Paulo, ganhar o campeonato, ganhar a Sul-Americana. E quando ele foi pro Barcelona, o Aguirre, o que aconteceu com o Barcelona? A La Liga 2014, 2015, 2015, 2016, a Copa do Rei 2014, 2015, 2015, 2016, Mundial de Clubes 2015, Supercopa da UEFA 2015 e a Liga dos Campeões da UEFA 2014, 2015. E ganhou a Copa Sul-Americana. Aonde está seu Deus agora, São Paulo? Mesmo, né? E agora está no Besiktas, que é o terceiro maior time da Turquia. Não, e depois ele jogou ainda no Benfica, ele chegou aí jogando no Benfica, no Sivasspor da Turquia também. É que acho que é o atual campeão da Turquia, se eu não me engano. O cara é bom demais, o cara é seleção. Cara, você que manja de futebol europeu mais do que eu, o Besiktas seria mais forte que uma Ponte Preta na Turquia? Você tá de brincadeira, a Ponte Preta nunca ganhou um título aqui no Brasil. O Besiktas é um dos times da elite lá, é Fenerbahçe, é o Besiktas. Tem mais um que eu esqueci, o Galatasaray. São os principais times. Mas acho que o principal é o Fenerbahçe. Fenerbahçe, né? Tá certo. Mas tá aí, mais um jogador aí que a gente fica com a pergunta, quem é o empresário desse cara? Que é bom, viu? O cara é bom. O empresário é bom, porque o Douglas, eu não lembro do Douglas jogando, mas a torcida do São Paulo achou muito bom quando ele foi vendido pro Barcelona. Não sabe como, mas ele foi. Uma grana, essa é a melhor negociação, né? Que você se livra do jogador que você não curte muito e ainda ganha um dinheiro. Apesar que São Paulo não sabe muito bem o que faz com o dinheiro ultimamente. Mas esse é o assunto para outro tema. Eu não sei como que funciona esse tipo de negociação, porque assim, geralmente os empresários pegam os melhores lances do cara, colocam num vídeo, edita e manda pro Barcelona. Só que o Douglas não tem como você editar, porque não tem lance bom. Mas por que isso jogou no Barcelona? Você contrata um editor pra colocar a foto do Barcelona, tipo, no pé do Daniel Alves, no rosto do Daniel Alves, alguma coisa assim. Não, os caras devem ter feito aquele marketing reverso, né? Que eles pegam um vídeo, eu vou mostrar os melhores lances do Douglas nessa partida. Aí, tipo, o vídeo tem 1 segundo e acaba, né? Aí o cara fica, mas não teve nada. Aí, justamente isso, ele não errou nenhum passe, não deu nenhum contra-ataque. Não fez falta, ele foi um jogador excelente. Aí o cara, né, fica, realmente, você tem um ponto. Antes de falar do próximo jogador, já quero falar que eu não concordo, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui, mais uma vez, todo o autoritarismo do 86, que incluiu o Rafael Moura nessa lista, que o Rafael Moura, pra mim, ele tá no mesmo time do Wellington Paulista, daquele 9 caneludo, mas que faz gol por onde passa. Acho que é um certo exagero aí do 86, mas tá na lista aqui o Rafael Moura, e aí, o Rafael Moura jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, tá no Goiás atualmente, ele é um líder do time de Goiânia. Tem que falar que ele é o He-Man. Ainda tem um apelido maneiro, faz gol, ele faz a gracinha lá do He-Man. 86, né? Vamos reconsiderar essa aí, que o Rafael Moura não merece, não. E o Rafael Moura, ele é um cara que não precisaria de empresário, porque o cara que mete gol aí na Série A, quando fica desempregado, o telefone toca. Tem sempre um time querendo um jogador nível Rafael Moura aí. Claro que eu não tô falando dos principais times, né? Tipo, o Flamengo não vai perder o Gabigol hoje e vai correr atrás do Rafael Moura. Isso é óbvio que não. Mas, por exemplo, o próprio Palmeiras aí, ele joga a mesma coisa que o Luiz Adriano, vai. Fala a verdade. Mas nem não é tanta diferença assim, não. Não tem diferença mesmo, não. Só tem grife o Luiz Adriano. Você vai falar... acho... tô de brincadeira. Eu acho o Rafael Moura um jogador bem limitado, bem ruimzinho mesmo. O jogo do Corinthians é muito melhor que o Rafael Moura? Não é. Não, é outro ruim. O jogo é melhor que o Luiz Adriano. Nossa, mas não é nem lascando. O Luiz Adriano tem muito mais recursos. Não sei não, eu acho que não é tanta diferença não. Bom, tudo bem, então, mas assim, mas vamos dizer, é que nem o Caissara falou, então o Rafael Moura não precisava de empresário, é que assim, o Rafael Moura, ele tem mais cara de atacante goleador, e acho que ele faz até mais gol do que o Wellington Paulista, eu não sei.
O Wellington Paulista tem Mas cara você de tem uma jogador ruim. birra com o Wellington Paulista, eu vou te falar, Velho, viu? vou te falar, Caraca, que ódio no coração. o que o 11 5x1 faz? 11 jogos, nenhum gol. 11 Só jogos, o que nenhum o gol. 5x1 faz. Bom, então nem vamos estender muito sobre bom, o então. Rafael Moura. Agora, esse sim. Rafael Moura. Esse tem um empresário que é bom e passou a perna no Santos direitinho, que é o Leandro Damião. O Leandro Damião, cara, ele é um jogador assim, ele não é péssimo, não é ruim, mas ele tinha uma áurea, ele tinha uma sensação de ser ótimo. Isso que foi o problema do Leandro Damião, que aí o Santos comprou esse barulho aí do Leandro Damião ser craque, ser o próximo 9 da seleção brasileira, pagou uma fortuna, quer dizer, prometeu pagar uma fortuna, e aí chegou no Santos, não vingou, tá rodando por aí, né? Já chegou a voltar pro Internacional, tava rodando por alguns clubes aí, mas Leandro Damião, o empresário que vendeu ele pro Santos, é bom, muito bom. E vendeu ele pro Santos, depois conseguiu emprestar pro Cruzeiro. Ele chegou a jogar na Espanha, no Betis, depois voltou pro Flamengo, Internacional, e agora que você pode falar que ele deu uma caída, que ele foi pro Japão jogar no Kawasaki, mas mesmo depois do Santos lá, do fracasso do Santos, ele chegou aí pro Cruzeiro, o Betis, o Flamengo, Internacional, só time grande. O cara, o currículo dele é bom. Ele chegou a fazer gol no Santos, agora que eu vi aqui, ele fez 11 gols. Chegou. Ele fez gol, mas, porra, né? Uns gols caros, né? Quem joga ali? Cada gol dele custou 5 milhões, não é exagero. É a contratação mais cara da história do Ah, Santos. Longe, né? De longe. Porque assim, quando você contrata um jogador, tipo, desse nível assim, né? Quando você paga muito caro, não é só o valor da transferência, você tem que arcar com o salário que, puta, na época, eu me lembro que era coisa de, tipo, 700, 800 mil que o Santos, tipo, prometeu pagar ele, né? Que o Santos teve uns problemas e aí fizeram acordo e tal, então o Santos não chegou a pagar a integralidade do contrato. Mas assim, foi algo surreal. O Aguiar falou aí, cada gol foi caríssimo. Não, e outra coisa, é aquele. Não sou muito ficar falando mal de presidente do Santos, não, mas esse Odílio conseguiu fazer umas façanhas, né, Caissara? Ah, mano, porra, o presidente do Santos, velho, se não for maluco, não nem se candidata. Então, só tá doido, mano, naquele lugar. Mas vamos lá, Leandro Damião aí, mais um desses que a gente fica com a pulga atrás da orelha aí. O Leandro Damião chegou a jogar na seleção também. Assim, o Leandro Damião, eu vou fazer um parente aqui, porque como ele começou, cara, tinha muita expectativa sobre ele, assim, dele evoluir, né, dele ser um jogador realmente de elite. Pokémon mas agora, pô. ficou pelo caminho. Não, mas essa questão, né, do jogador ele evoluir faz parte do futebol, né? Que nem o Real Madrid veio, comprou o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que não fizeram praticamente nada no futebol nacional, fizeram poucos gols e tal, mas existe uma grande expectativa sobre eles, né? Deles evoluírem. Então o Real Madrid ele comprou essa projeção de jogador, eles não comprou o jogador atual, porque o atual foi pouco, né? Não renderam muito. Mas enfim. O Leandro Damião tinha essa expectativa de se tornar um grande jogador, e o Santos caiu nesse barulho, comprou e se deu mal aí. E o Leandro Damião, né, tá rodando aí por alguns clubes com um bolso cheio, que é o que importa. Ô, Caissara, posso montar um desafio pro 86? Pode. O próximo jogador que vamos falar, eu quero que ele fala o nome do time que esse jogador jogou em 2015. Puta que pariu. Isso aqui é quase uma invocação diabólica, mano. Eu acho que foi hoje cair teu nome. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente pode até falar que esse jogador fez algum tipo de pacto, ou o empresário dele é muito bom também, porque além de jogar em grandes clubes, ser campeão de vários torneios e ser titular, esse cara aí, ele entrou pro time de Badacash da década. Se vocês não se lembram. Esse eu acho que eu me recuso a falar mal do jogador que tá na estimada seleção da década do Dibrado. Então, esse é mais um daqueles que eu contesto o seu nome, apesar dele ser um jogador questionável, mas, porra, por onde ele passa ele é campeão, ele estoura nas redes sociais com musiquinha, então o cara que não podia estar nessa lista aí. Bom, a gente tá falando do Egídio, lateral esquerdo, que começou no Flamengo ali em 2003, depois passou por alguns times considerados não tão grandes, né? O Paraná, Juventude, jogou no Figueira, Vitória, Ceará, Goiás. Aí que teve o ápice da carreira dele, que ele virou lateral esquerdo do Cruzeiro. E foi campeão em 2013 e 2014. Depois ele foi em 2015 pro time chamado Dnipro, aí o resto é impronunciável, depois vocês olhem no Wikipedia, é uma coisa tipo Dnipropetrovsk. Acho que é isso aqui, né, Caio Aguiar? Se não for, também vai ser agora. Depois ele foi pro Palmeiras, foi campeão também no Palmeiras.
Depois ele voltou pro Cruzeiro e agora ele tá no Fluminense. Quer dizer, eu não sei que esse Provisca é time da Ucrânia. Time da Ucrânia eu lembro do Dinamo Kiev, né? Que foi o time do Sim, Shevchenko. O resto, e o o Shakhtar também. verdade. Depois que ele saiu desse time aí, ele veio pro Palmeiras, jogou no Cruzeiro e no Fluminense. Ele não rebaixou a carreira dele ainda. Não, então, ele tá no time o Egídio... ele foi pra 3 times que caíram, mas não rebaixou a carreira. Mas ele tava no time de Série A enquanto isso, né? Enquanto tá na Série A. Exatamente. Aconteceu isso aí, realmente. Bem apontado, Aguiar. Mas, querendo ou não, o Egídio é questionado. Mas, assim, o Egídio é o cara que é questionado, mas você não pode questionar a carreira dele enquanto títulos, né? O cara é campeão brasileiro como titular, é campeão da Copa do Brasil, joga em times bons e tá no time de Brada Cash. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar o Egídio desse time aí. Então, mas foi você o autoritário que colocou? É o cara que fica arrumando briga de torcida nos estados, né? Você lembra, né? O cara lá que falou que a torcida do Inter é maior que a do Grêmio. Você que tumultuou, bem. Não, eu não falei isso não, da torcida do Inter. Eu não tenho nem noção de quanto que é a torcida de um e de outro. Mas o Egídio, enquanto ele tava no Palmeiras, quando ele começou, ele era um jogador assim, ele era bom. Ele era um lateral esquerdo que fazia boas partidas e tal. Foi campeão em 2016 pelo Palmeiras. Só que assim, depois que ele começou a jogar, ele foi decaindo e aí foi quando ele foi negociado com o Cruzeiro. Só que assim, saiu do Palmeiras e não foi pra um time ruim. Tipo, eu dou o exemplo do Cleiton Xavier, que saiu do Palmeiras e acho que depois ele foi pra um time do Nordeste, acho que foi pro Vitória. Isso. E o Cleiton Xavier, ele chegou com uma pompa aqui no Brasil. Mas você quer dizer, então, que o segundo maior time da Bahia, a segunda maior torcida da Bahia é time ruim? Não é time ruim não, Aguiar. Não tem que jogar contra Mas ele tá um nível abaixo do Cruzeiro, né? Digamos. Estão na mesma divisão. Exatamente assim. Hoje sim. Mas, Egídio, então vamos da lateral esquerda para lateral direita, que aí vocês vão falar sobre o Marlos Rogério Rissi Lopes, mais conhecido como Pará. Como vocês podem ver, ele nasceu no Pará. Ainda bem, né? O Pará, cara... Por exemplo, peraí, só um adendo referente a isso. O Mineiro, que era jogador de São Paulo, ele não nasceu em Minas Gerais. Mas que o Mineiro, ele é um apelido referente ao jeito mineiro do mineiro. No caso do Pará, é o Pará porque ele simboliza todo o estado. Vamos lá. O jogador Pará, ele também acontece nessa lista aqui, porque ele é muito, muito próximo do Egídio, que tem uma carreira... Ele tem uma carreira sólida por onde ele passa. Ele jogou no Santos, no Grêmio, no Flamengo e depois volta pro Santos. O Pará é aquele jogador que o torcedor ele dá aquela torcida de nariz quando vê a escalação. Mas o treinador adora o jogador estilo Pará, porque é um cara que chega firme, é um cara que defensivamente comete poucos erros, é um cara que ele é muito brigador, ele tem um espírito muito de guerreiro. Então, assim, eu não concordo muito não, porque o Pará é aquele jogador que todo treinador gosta de ter no elenco ali, porque é um jogador útil, apesar de tecnicamente não ser nada brilhante, ofensivamente não oferecer muitos recursos, mas ele é um jogador importante ali, principalmente na posição que ele joga, né, na lateral direita, que tem uma primeira missão, digamos, de marcação. Então o Pará vai muito bem nesse quesito. Pô, e o cara que jogou sempre em time grande, o Santos recontratou o jogador ali depois de 10 anos praticamente que o jogador saiu. Então acho que o Pará não merecia estar nessa lista não, viu, 86? Eu também concordo, até pelos... Peraí, então... uma coisa importantíssima. O Pará estava naquele time campeão do Santo André, campeão da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, dentro do Maracanã. Isso é feito para pouco. Ainda tem mais esse agravante. Não, e olhando assim a carreira do Pará e comparar um pouco o Egídio de 2003, quando ele começou no Flamengo, uma coincidência, né? Os dois são de 86 também. Tem a mesma idade e começaram junto. Acho que no Egídio ele começou em 2003, só que 2003 até 2013, quando o Egídio jogou no Cruzeiro, o Egídio passou por vários clubes, foi emprestado para vários clubes, se eu não me engano, uns 5, 6 clubes. O Pará, ele só teve, aqui no Wikipedia, tá falando que ele teve 5 times na carreira, e desses 5 times, aliás, nem é 5 times, 4 times só, porque o Santos ele passou 2 vezes, todos os times foram grandes, né? Ele passou pelo Santo André, teve essa façanha aí que o Aguiar acabou de comentar, e depois ele passou pelo Santos, ficou 4 anos no Santos, 3 anos no Grêmio, 4 anos no Flamengo e agora tá no Santos. Então a carreira do Pará realmente é uma carreira bem estável, né, em grandes clubes. A única diferença dele pro Egídio é que o Egídio tem mais título, mas realmente o Pará eu coloquei aí só de
provocação, nem sei do futebol do Pará. Eu lembro que ele corre muito, assim. De habilidade eu não sei, não. Ele tá mais veterano agora, ele não tem a mesma velocidade, mas ele é um cara muito voluntarioso, um cara que se dedica muito ali na parte defensiva. Então é um cara importante. No Santos, hoje, ele é titular e capitão do time. Viu, Quaissara? Vou dar um exemplo privado, não vou falar de servidor, que segundo o nosso presidente, o professor é vagabundo, então não quero ofender o nosso querido 86. Mas o Pará é aquele bom funcionário que a empresa não solta, é muito difícil soltar. Você viu, ó, todos os clubes que ele jogou aqui, tanto no Santos, tanto no Santander, tanto no Flamengo, ele ficou vários anos nos clubes. O Pará é um cara com a carreira sólida aí, mais um cara que assim, ele tá na lista, mas a gente contesta aí, o Pará... E o mais importante, ele tem um título individual que vai mudar a vida de vocês quando eu falar. Ele está na seleção do Campeonato Carioca de 2017. Ah, que coisa, né? Mas também, Campeonato Carioca, tá de brincadeira. Era muito melhor ele tá na seleção do Dibada Cast da década. Aí sim seria um feito relevante. Sim, com certeza. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não é possível. Mais uma vez, 86 aqui, demonstrando a sua antipatia a jogadores que tiveram uma passagem conturbada pelo Palmeiras. Márcio Araújo, é para estar na lista? Não, nesse caso, o Márcio Araújo, ele é o caso do jogador que ele é muito questionado, ele não é um jogador com grandes habilidades, mas é um jogador muito voluntarioso, ele sempre tá jogando em um nível bom. Só que assim, ele não dá pra você... Ele é o carregador de piano lá, o que faz o trabalho sujo, né? É o volantão mesmo. Só que assim, o Márcio Araújo, sobre esse questionamento sobre o futebol dele, no Atlético Mineiro ele jogou mais de 200 jogos, ficou bastante tempo no Atlético. No Palmeiras jogou por 4 anos, jogou mais de 250 jogos. No Flamengo também ele era titular. E hoje ele tá no CSA, mas jogou também pela Chapecoense. O Márcio Araújo eu coloquei na lista porque é o jogador que ele é questionado. Não que ele seja ruim, mas é o jogador questionado. É o caso que a gente falou do Doni, de alguns outros jogadores. Do Wellington Paulista, que vocês defenderam tanto. Ele não é ruim, mas ele é um jogador questionado. É um jogador que sempre você vai olhar e falar assim, mas caramba, esse cara foi titular no Atlético, no Palmeiras, no Flamengo. Tem tanto futebol assim para ser titular? E é o que vocês estavam falando também do Pará. É o jogador que o treinador gosta de ter ele no seu time porque ele deve ser um bom contador de piada, ou joga bem, ou é voluntarioso, eu não sei, mas ele sempre é titular. Não, eu quero citar 3 títulos aqui que acho que é importante para falar aqui agora do Márcio Araújo, que ele ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2013 e foi eleito na seleção da Série B de 2013 pelo Palmeiras. Eu não entendo porque o 86 tem tanta raiva do Márcio Araújo. Um jogador que entende tanto de um campeonato que o Palmeiras está sempre participando. Tem 2, né, inclusive. Você sabia? Não, agora é verdade. Não é zoeira isso que eu vou falar, não. O Palmeiras é o time paulista que tem mais Série B. Não tem nenhum time paulista que é bicampeão da Série B. Nem esse time que vive subindo, a Ponte não, Preta, Guarani. Eu pensei que o Bragantino era, mas o Bragantino, quando subiu, ele subiu como vice-campeão. Não, mas no último agora ele foi campeão. Não, mas o Bragantino já disputou no começo dos anos 90 o Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Mais um motivo para orgulho da nação alviverde. Muito orgulho. Eu coloquei na lista aqui um jogador que ele era muito contestado pela torcida do Palmeiras quando ele jogou, era o Evandro, foi volante do Palmeiras, se eu não me engano foi em 2008, 2009, né? Se eu não me engano não, porque tá aqui no Wikipedia agora, foi 2008, 2009 mesmo. Depois ele passou pelo Atlético Mineiro e depois jogou em vários times, ele chegou a jogar no Porto por 3 anos, sendo capitão em algumas oportunidades. Só que o Evandro, na época que ele estava no Palmeiras, ele fez aquelas declarações, que tem um outro jogador que fez uma declaração, e daqui a pouco a gente vai falar dele, mas é aquele jogador que ele mesmo se superestima, né? No Palmeiras ele falava que ele era um volante a nível de seleção. E aí ele ganhou o apelido de Evandro Celeste, né? Que os outros falavam que ele... E tinha até um outro apelido na torcida do Palmeiras que falavam que ele jogava de calça jeans. Que ele era muito ruim, que ele era tipo um jogador que não conseguia passar bola. E depois ele passou até pelo Santos, né? Recentemente. Tá aí o Evandro, assim, é aquele tipo de jogador que jogou em um monte de time, né? Foi alguns times até bons, e que o empresário consegue colocar ele numa Estrela Vermelha, que é um time da República da Sérvia, né? Antiga Iugoslávia. Jogou no Porto,
no Hull City e depois ainda conseguiu vir E pro agora Santos. tá na Chapecoense. Ah, tá na Isso. Chape agora? Esse sim eu acho que é um cara que encaixa bem na lista aqui, porque é um cara que não deixa muitas recordações amigáveis por onde passa, mas tá sempre arrumando uma boquinha ali em um time e já jogou em vários times grandes aí, inclusive fora do Brasil. Então eu acho que esse encaixa bem no que a gente, na proposta do nosso programa, que é o empresário ser melhor que o jogador. Ô, Caissara, você lembra se ele tava no time do Atlético Paranaense vice-campeão da Libertadores? Não lembro. Eu lembro que ele jogou no Atlético Paranaense, mas que eu me lembro ele não tava nesse time. Esse time, o meia era o Jadson. Ah, é verdade, ele não tava, é verdade. Inclusive foi 2004, né? O Atlético Paranaense foi vice? Foi 2005 mesmo. Ah, foi 2005 mesmo? Ah, tá. Contra o São Paulo. O Não, tá Atlético falando Paranaense aqui. foi vice-brasileiro em 2004 do Santos e vice da Libertadores em 2005 pelo São Paulo. Contra o São Paulo, isso mesmo. Não, no título paranaense aqui que o Evandro tem, só aparecendo aqui naquele site confiável Wikipédia, que ele só tem o Paranaense de 2005. Agora chegamos a um jogador que, na minha humilde opinião aqui, é o que simboliza esse podcast aqui, esse tema, porque é um cara que por onde passa não deixa saudade, mas tá sempre em time grande. É o famoso André Balada, tava naquele super time do Santos de 2010, fez muito gol na aba do Neymar e do Ganso, e aí depois começou a rodar. Se eu não me engano, Ucrânia, no Dinamo de Kiev, aí ficou lá, não deu muito certo, né, porque sabe como é, o jogador precisa fazer gol e sem o Neymar e o Ganso ali ajudando, a média de gol dele caiu bastante. Depois ele jogou por Corinthians, jogou por Sport, estava recentemente no Grêmio, mas é aquele jogador que às vezes ele faz um ou outro gol, começa a dar uma esperança, mas logo vem a verdade e escancara a sua qualidade técnica. O André é um jogador que o empresário é muito melhor que ele. Bom, a se destacar aqui, o Caissara e Aguiar, eu também tenho a mesma opinião do Caissara. O André é um jogador que, quando jogou ali no Santos com o Neymar, né, teve naquela bacia ali do Neymar, Paulo Henrique Ganso, o Zé Love também, que daqui a Robinho, que também vai entrar. Ele era um jogador que metia gol, mas assim, ele era o cara que metia gol porque não tinha como ele não meter gol, porque era um time muito bom e sempre sobrava uma bola ali pra ele fazer gol. Então assim, se você colocasse um poste ali que chutasse, também ia fazer. Só que o incrível do André é que ele sempre realmente é o que vocês estão falando. O empresário dele é muito bom, que coloca ele no Santos, aí ele foi pro Dinamo de Kiev, aí passou por Bordeaux, aí voltou pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou ele em definitivo. Depois ele passou por Santos, Vasco, Sport. Aí o Corinthians contratou ele. Depois ele chegou aí pro Sporting de Portugal, que é um time importante de Portugal. Depois voltou pro Sport do Recife. Aí jogou no Grêmio e hoje tá num time, deve ser da Turquia, pelo nome. É um Gaziantep, da Turquia. Mas esse André Balada, tem até uns vídeos do André Balada na internet, o pessoal filmando ele nas baladas mesmo, ele todo babado, todo sujo, todo bem daquele estilo beberrão. E só um toque pro André Balada, teve um outro André que jogou também no Palmeiras, no ano de 2003, foi até campeão pela Série B do Palmeiras, e jogou também em Portugal, jogou pelo Benfica, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Figueirense, no Fortaleza, e também tinha esse apelido de André Balada porque também tinha esse nome, e só que esse acabou tendo um fim trágico. Ele morreu no ano de 2020 porque ele teve um infarto, e dizem que a vida do André Balada após ele parar de jogar também era uma vida bem desregada. Ele usava muita droga, abusava do álcool e acabou no ano de 2020, aos 42 anos, tendo um infarto fulminante. Fica um toque aí pro André Balada, o novo, né? Cuidar da saúde, cuidar da vida, porque tá difícil. E com essa mensagem alegre, a gente vai encerrando o podcast. Mas vamos lá. André Balada, Aguiar, deixou saudade no Peixão? Ah, o André Balada deu sorte de cair num super time, meter umas bolas pra dentro do gol e fazer a vida. Fora isso, não tem mais o que falar dele. Você acha que a vida do André Balada nas baladas era muito melhor do que em campo? Você acha que ele brilhava muito mais na noite do que em campo, Pelo menos é o que o pessoal fala, né? Ô, mas o cara tem... Não, porque o pessoal falou, ia falar que o cara tem título, mas toda a página do Zé Love aqui, pô. Então já vamos passar pro Zé Love. Agora, o Zé Love eu não concordo nessa lista.
Nossa, o Zé Love, ele só não pra passou mim, em grandes não. clubes. O único grande clube que eu só ele falo uma passou... coisa, o Zé Love e o Shevchenko não tem diferença, meu amigo. Nossa. Isso é blasfêmia. O Zé Love, você vai desculpar. É que o Zé Love, ele conseguiu enganar por menos tempo. Ah, É que o Zé Love, ele não tem jeito não. O Zé Love, ele é ruim, cara. O Zé Love... É que assim, o Zé Love, ele entrou na lista por conta dele ter passado pelo Santos e depois ter ido jogar no Gênova, que é um time mediano da Itália, mas depois ele só enganou em time pequeno também, porque time grande ele não conseguiu enganar mais. controvérsias. Ele é muito... O Zé Love, cara, eu gosto de ver as entrevistas dele. Ele é um cara brincalhão, é um cara que... Ele dando entrevista, ele deve ser um cara muito gente boa pra ir balada junto com o André Balada. Deve ser bem gente boa. Mas pra ser atacante do time é ruim demais. E o Zé Love, ele jogou E no agora que Palmeiras eu em vi 2004. aqui, Ele começou carregando o Palmeiras. Não, ele não ganhou a Série B, não. Campeão brasileiro da Série B 2003. Ah, tava. Então eu achei que ele tinha começado só em 2004 no Palmeiras. Mas é ruim Deve ter demais. feito o gol do título, pô. Aí, ó. Fez 16 jogos, 4 gols, deve ter feito até o gol do título. Foi melhor que o Wellington Paulista. Ô, Caissara, o Zé Love tem título pra caramba, mano. Ó, Palmeiras Série B, Atlético Paranaense Campeonato Paranaense 2005, Cruzeiro Campeonato Mineiro 2006, Vila Nova, Taça Minas Gerais, Ipatinga, aí começou a cair o nível, Ipatinga 2006, Sport campeão pernambucano e campeão da Copa de Pernambuco, Fortaleza campeão cearense 2009, a América Mineiro campeão da Série C, meu, Série C. Aí depois o nível aumentou demais, né, que é campeão paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Pelo Santos. Cara, do Zé Love eu só lembro aquele lance que ele errou um gol tão feito que o Kleber Machado narrou o gol. Da final, né? É, cara, o Kleber Machado, tipo, o Zé Love fez o gol, o Bandeira não deu nada, aí ele para assim, o Caio tá me falando que o Zé Love perdeu o gol, não é possível. Boa bola do Arouca pro Neymar. Vai pra cima o Neymar. Deixou a marcação do Valdez pra trás. Zé Eduardo na área. Ganso chegou. Olha o gol do Ganso. Olha o gol do Zé Eduardo. Gol! O Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. A bola foi pra fora. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Ele jogou na linha, na rede pelo lado de fora. Acontece. Esse eu acho que é um dos áudios que a gente mais usou no Dibrada. E o Zé Love, ele passou por grandes clubes antes de ir pro Santos, né? Ele passou por Grêmio, ele jogou no Cruzeiro, no Sport. Mas jogando bola, meu amigo, não dá. É verdade. Mas o Zé Love. O 86 mas falou que se o Zé Love quiser dar Não, mas o 86 falou que o sonho dele é ver o Zé Love jogando pelo Palmeiras de novo. Dá não, o Zé Love não dá não. Não, e tem uma história do Zé Love que dizem que é mentira, né? Mas falam que escolheram ele pra fazer um teste no Milan e ele falou que ele não é atacante de fazer teste. Tem essa história aí, né? Pelo menos essa marra ele pode meter, né? Que pique Zlatan, né? Zlatan não faz teste. Obina. Melhor que Eto'o. Bom, o Obina jogou... O Obina teve a torcida do Flamengo gritava que ele era o melhor que o Eto'o. Depois veio jogar no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras, depois no Bahia, América Mineiro. Assim, mas os grandes clubes que ele jogou foi Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Na época do Palmeiras, eu vou o Obina era o cara aí. que... Os grandes times que o Obina jogou foi Flamengo. Não. Palmeiras também. Atlético Mineiro também. Mineiro e Flamengo, vai. Não. Não deu um título pro Palmeiras, mano? Ele fez um hat-trick num clássico, Mas, cara, eu acho que foi contra o São Paulo ou contra o Corinthians, eu não lembro. Contra o Corinthians. Na verdade, ele meteu 4 gols, só que um o juiz anulou. E anulou errado Como que ainda. esse cara não é melhor Mas que o Obina... Fala aí. É que assim, o Obina, eu vou partir da premissa que vocês falaram de alguns jogadores aqui, que eu não acho ele péssimo, mas eu acho que o empresário dele é melhor que ele realmente, porque o Obina é um jogador que assim, ele é muito voluntarioso também, ele se dispõe a correr o campo todo, ele ajuda na defesa assim, mas é aquele cara que assim, é um atacante que você não dá pra confiar nele, do mesmo jeito que a gente tá falando de alguns goleiros que você não consegue confiar, como o Doni, é o atacante que assim, ele vai chutar 10 vezes pro gol, vai acertar 5 e vai errar 5, mas de forma brilhantemente ruim, né? Aqueles gols bem feitos, mas o Obina eu acho que ele entra nessa lista aí, que é bom, aliás, ele não é péssimo, mas também não é bom, e o empresário é melhor que ele. O Obina, acho que não dá pra nem... É um cara que teve sua carreira ok, assim, ele não é um jogador tão ruim assim pra dizer que ele só tá nesses clubes por empresário, mas também ele rodou bastante aí, veio pro Palmeiras, fez gol no Flamengo, ganhou música de torcida. Bom,
O Obina teve uma carreira bem legal, assim, se você for ver por esse ângulo aí. Pô, o cara ser considerado melhor que tu por 50 milhões de brasileiros é alguma coisa. Agora a gente separou um nome aqui que eu acho que é o mais polêmico da lista aqui, porque é um cara de Copa do Mundo também. Se eu não me engano, ele foi campeão em 2002 pela seleção brasileira da Copa do Mundo, era o lateral reserva. Ele é o reserva do Cafu, Era o né? reserva do Cafu. Cara que fez gol em final da Champions League, era do time do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, jogou no Chelsea, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro. É assim, o Belletti, eu acho que ele é um Pará premium, sabe? É um cara de qualidade técnica limitada, mas é um cara voluntarioso, jogava certinho, era muito dedicado fisicamente, então ele conseguia sobrepor essa deficiência técnica com vigor físico. E é um cara que sempre jogou em times grandes, sempre esteve ali sendo convocado para a seleção, é o famoso Belletti. Eu acho que o Belletti tem um meia-meia aí, eu acho que o empresário dele com certeza ajudou, né? Levou ele para os clubes, mas ele tinha sua parcela de contribuição em ficar nos clubes, em ser útil, em se dedicar e conseguir se manter por esses clubes aí. Eu acho que o Belletti é um caso que é meia-meia aí, meio empresário e meio muita dedicação, muita força de vontade para ele ficar e se manter como um jogador relevante por onde passou. Eu não tenho lembranças do Belletti enquanto jogador, assim. Eu lembro dele ser um jogador bem famoso, assim, no sentido de jogar em alguns times da Europa. Ele é da mesma casta ali do Edmilson, lembra do Edmilson também? Só que o Belletti, assim, o cara que passou por grandes clubes, como a gente falou, ele não jogou em time ruim, assim. Ele jogou, porra, Barcelona, Chelsea, Vila Real da Espanha, que é um time bom da Espanha. Não é o grande clube, mas também é um bom time. E encerrou no Fluminense. Acho que o Belletti, eu não sei, assim, mas pelo menos marketing e bom empresário ele tem. Fez um gol numa final de Liga dos Campeões, pô. Então, assim, você puxou esse assunto do Belletti que fez gol em final da Liga dos Campeões. Tem um aqui que não tá na lista, mas eu lembro aí agora, o Carlos Alberto. Ele foi o jogador mais jovem a fazer gol numa Liga dos Campeões numa final pelo Porto. Não, mas o Carlos Alberto entra nessa lista aí? Tipo de jogador. Ele é mais polvo caído do que pra essa lista aqui. Não, o Carlos Alberto... Ele é do tipo de tem muita bola. Vidas desperdiçadas ali? Ele é mais um dos que não vingaram, porque assim, ele é um cara com muito O talento. time do Adriano ali também. O Adriano não dá nem pra dizer que ele não vingou, né? Tipo, ele ficou abaixo da expectativa, mas o Adriano teve uma carreira bem sólida, mas o Carlos Alberto... Um ganso da vida. Um ganso, talvez. É um cara com muito talento, que tinha uma expectativa gigante e acabou ficando abaixo do que a gente esperava, né? Mas não, ele é um cara que não precisava de empresário assim, né? Tipo, o Carlos Alberto jogou muita bola no início da carreira dele, principalmente, né? Depois que ele veio pro Corinthians, aí ele começou a rodar aí sem grande feito. Aí ele passou até pelo São Paulo e tal. Mas assim, dessa época do Porto aí, ele tava voando, ele saiu muito bem do Fluminense, e era aquele cara que a gente esperava ver na seleção brasileira por muito tempo, mas por alguns motivos aí ele acabou não dando uma sequência tão grandiosa à carreira. Não, só pra fechar, uma coisa que eu reparei, posso estar errado aqui, depois vocês me corrijam, mas assim, todos que nós pegamos da lista até agora, o Belletti é o único que ganhou título em todos os times que ele passou. Você vê como o Belletti foi um vitorioso aí, apesar de não ser tecnicamente deslumbrante, mas é um cara vitorioso e eu acho que muitas vezes até supera a questão de qualidade técnica. Sim, também concordo. Agora a gente vai pro próximo, alguém que é um lateral esquerdo, que jogou em alguns times pequenos, e ele se destacou em 2000 jogando a Série B pelo Palmeiras, e lateral esquerdo, e na época eu lembro que essa autoestima dele era tão grande, que ele foi no programa do Cajuru, e eu lembro de uma fala dele, ele falando assim, dos laterais esquerdos do mundo, eu acho que eu só perco pro Roberto Carlos. Só pra ele. E o Roberto Carlos nessa época era o lateral esquerdo do mundo, porque ele era do Real Madrid, tava voando, campeão brasileiro, campeão do mundo pela seleção. Então o Real Madrid, sei lá, eu acho que hoje não tem nenhum lateral esquerdo no mundo que seja tão melhor que os outros como o Roberto Carlos era nessa época. Então, assim, ele tava com uma autoconfiança, assim, que não cabia no planeta. Exatamente. É o Lúcio, que foi lateral esquerdo do Palmeiras, campeão da Série B, e depois ficou, acho que 3 ou 4 anos no Palmeiras.
E ele sempre foi um jogador questionado. Ele às vezes fazia partidas, às vezes boas ali, mas ele sempre foi questionado. Depois ele foi jogar no São Paulo, né? Jogou no São Paulo, depois foi jogar no Grêmio, depois passou pelo Hertha Berlim da Alemanha, depois foi jogar no Grêmio. Aí depois ele começou a baixar, né? Foi pro Náutico, pro Fortaleza. Jogou no grande Salgueiro, Aguiar. Salgueiro. O Lúcio. E na época eu lembro que só o empresário dele de ter colocado ele no Palmeiras, depois de mesmo sendo contestado jogar no São Paulo, no Grêmio, e ainda conseguir exportar ele, mandar pra Alemanha. Eu lembro que na época que ele jogava no Palmeiras, o Aguiar, a torcida chamava ele de Lúcifer. Lúcifer. Querido, carinhoso, né? Boa. O tamanho da repulsa que a torcida do Palmeiras tinha por ele. O Lúcio, ele nem era um jogador tão ruim assim, mas é que assim, o Palmeiras estava numa fase complicada, e aí o jogador, ele me lança uma dessa numa entrevista, cara, é pedir pra torcida pegar no pé. E aí acaba virando uma coisa um pouco de folclore ali do time naquele momento. Mas o Lúcio, ele não era um jogador tão limitado assim, tecnicamente. Ele tinha boas partidas, mas ele tava longe de ser o segundo melhor lateral do mundo, como ele se achava. Então, eu até vou comentar aqui, a gente pode falar que ele tá jogando ainda, né? Aí Ele você tá me jogando surpreendeu. no Pinambás de Minas Gerais. Ele tá com 41 anos. Ai, Não, na verdade, ele tá assim, com 10.041 anos. Mas o Lúcio, ele realmente ele é um jogador muito contestado no Palmeiras, essa piada aí. Pois o fato dele ter jogado no São Paulo depois, jogado no Grêmio, ele é um tipo de jogador que eu acho que o empresário dele é melhor que ele. Apesar dele não ser um jogador horrível, é um jogador limitadíssimo. Mas hoje a gente já não sabe, né, como é a situação dele. Se ele tá correndo em campo, se ele joga só de cadeira, né, porque 41 anos... Mas, na época, esse apelido Lúcifer ficou muito legal. E eu quero saber, no final do programa, o que o Anjo Caído achou dessa comparação com ele. Já tem assunto no final aí, viu? Vou ficar sossegado. Deixa eu falar, o próximo jogador jogou em 23 clubes, só vou falar isso, tá? Jogou em todos os clubes da Série A e sobra ainda, né? É um jogador que eu não achava que teria que estar aqui nessa lista, não, mas... E eu gosto muito, principalmente, ele jogou numa fase do meu time, que é o Santos, é o Baiano, o volante. Que o Santos estava muito carente... Lateral. Barra lateral. O Santos estava muito carente de títulos, mas ele foi muito importante em 2 títulos dos anos 90, que foi o torneio Rio São Paulo de 97 e a Comembol 98. Você lembra dele, Caissara, ou não é do seu tempo? Lembra, ele estava naquela seleção que perdeu pro Camarões nas Olimpíadas de 2000. Ah, Vanderlei Luxemburgo, treinador. E o Luxemburgo chamava ele carinhosamente de Baianinho. Eu acho que ele era um jogador ok, assim, ele não comprometia, mas também o time não ia ser campeão por causa dele, sabe? Ele estava bem naquela média regular de jogadores. Mas ele teve uma carreira interessante, ele jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Boca Juniors, tem uma história que até quando ele estava saindo do Palmeiras, o pessoal perguntou para ele, e aí, né, o que você vai fazer agora? Seu contrato tá acabando com o Palmeiras. Aí ele ficou naquele migué, né? Tem algumas propostas aí que eu tô estudando, que é que todo jogador fala, né? Porque não quer dizer que ele tá sem nada. Mas aí passou uma semaninha ali e ele é anunciado como reforço do Boca Juniors, pegando todo mundo de surpresa, porque não se esperava isso dele ir parar no Boca Juniors, mas ele tem essa história pra contar também. E você lembra como a torcida do Boca chamava ele? Chocolate, não, bombom. Né? Porque a La Bombonera quer dizer caixa de chocolate. Entendeu? Certo. Eles chamavam ele de bombom. Então, teve um programa que a gente falou Quem é Você na Fila do Pão, lembrei até agora. Foi quando a gente voltou, né? Recentemente, a gente fez um jogo de adivinhação, eu pedi para vocês adivinharem do Baiano. Quem quiser ouvir a história do Baiano, é verdade. Ouve esse programa de novo, até para relembrar, porque né, a história do Baiano tem a questão do racismo que ele começou a sofrer após uma ocasião que teve aqui no Brasil, do De Sábado ter ofendido o grafite, e isso repercutiu lá na Argentina, até o fato do Maurício Macri, futuro ex-presidente da Argentina, ter ligado pro Baiano e convidando ele para jogar no Boca Juniors, mas o Baiano... Eu acho que entra realmente nessa lista de jogadores que não são espetaculares, mas são jogadores bons que fizeram boas passagens aí. E eu acho que assim, eu não sei se o empresário do Baiano precisa ser tão bom assim, né? Porque ele não jogou em grandes clubes assim. Ele jogou em times, por exemplo, no Palmeiras, quando ele jogou, o Palmeiras estava uma draga. Aí, depois ele jogou no Vasco, jogou em times medianos, né? O Baiano, ele não conseguiu figurar em nenhum grande timaço assim.
Mas não acho que ele é limitado tanto assim, não. Acho que ele entra mais nessa figura aqui por conta do futebol dele não ser tão apurado, mas Acho não, que não, o que chamou a atenção foi essa passagem dele no Boca Juniors, né? Porque não é muito comum o Boca Juniors vir buscar jogadores do futebol brasileiro, né? Acontece muito mais o contrário, né? Do futebol brasileiro e buscar jogadores do futebol argentino e sul-americano em geral, né? Até por causa da moeda mais forte e tal. Então, quando essa transação ocorreu, acabou chamando a atenção. Aí ele ficou bem pouco tempo, ele ficou só um semestre no Boca Juniors, né? Não chegou nem a fazer uma temporada inteira. A dor de cotovelo do 86, 86, como vocês acharem melhor, não tem limite. O cara jogou no Boca e no Santos, o cara fala que jogou em time mediano. Só nos 2 maiores times da América do Sul, só isso. Bom, e acho que a gente vai encerrar aqui, acho que com uma polêmica também. Do Corinthians. Então, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que esse jogador, ele é superestimado. Ele é um jogador que, assim, ele tem as limitações. Ele é um jogador que, assim, ele é razoável, mas não é um grande jogador. Só que passou por grandes clubes. E segundo o Juvenal, na minha opinião, foi desenterrado. Sei lá, lembra lá do... Ressuscitou. Bom, esse jogador começou no Corinthians bem cedo. Eu lembro que a época que o jogo começou no Corinthians, ele tinha apenas 17 anos. Ele foi vendido rápido, né, pro CSKA Moscou e depois figurou no Manchester City, sendo uma grande contratação do Manchester City. Jogou no Everton da Inglaterra, no Galatasaray. Veio pro Brasil de novo, jogou Internacional, Atlético Mineiro, passou pela Arábia, depois foi pra China e voltou pro Corinthians, só jogou em time grande também. Você acha que ele tem futebol pra jogar em todos esses times grandes ou o Jô realmente, o empresário dele era melhor que ele? Eu vejo um pouco dos dois aí. Eu acho que o Jô, acho que nos últimos 5 anos da carreira dele, depois que ele passou pelo Atlético Mineiro, eu acho que ele evoluiu um pouco, assim, ele é um jogador mais confiável. Mas, assim, a saída dele do Corinthians já foi engraçada, porque ele não tinha feito grandes coisas no Corinthians, né? Ele foi parar no Manchester City, que era um recém-bilionário do futebol, então estava começando a contratar jogadores de mais alto nível. Ele foi parar lá ele jogou, inclusive, com o Robinho no Manchester City. E aí depois ele começou a rodar aí. Mas, assim, eu acho que o Jô, ele é um pouco superestimado, assim. Eu acho que ele não é um jogador horrível, mas também ele não é um jogador, assim, a primeiro nível do futebol brasileiro, como ele chegou a ser aí. O Jô foi para a Copa do Mundo, né? Se a gente parar para pensar. Então, eu acho que ele é um jogador um pouco superestimado. Eu tenho pra mim o seguinte: se a gente for pôr o Jô nessa seleção aqui, a gente vai ter que pôr o Serginho Chulapa. Porque eu acho que o futebol dos dois é muito parecido. Aí você já me pegou. Serginho Chulapa, eu vi meia dúzia de gol dele só, que passa na televisão. Não, você sabe o que é engraçado falar? Não, só dar um exemplo pra você. Eu falei de Serginho, mas só pra um parênteses. O Serginho Chulapa, se eu não me engano, é o 7º maior artilheiro da história do Santos, se eu não estiver errado. E é o maior artilheiro da história do São Paulo, com quase o mesmo tanto de gol que tem no Santos. Então, cara, o Jô não tem muito gol na carreira, não, cara. O Jô é um jogador que nunca fez 40 gols no ano, o Jô. Tipo, eu não acho que dá pra comparar, não, viu? O Jô, ele seria também, a gente pode comparar também, até o Caissara citou agora, o fato de ter ido para uma Copa do Mundo, um grafite da vida? Um grafite melhor, o grafite é mais recurso. O grafite tem um Mundial de Clubes, pô. O grafite, ele foi eleito, ele junto com o Dzeko, a melhor dupla de ataque da história do futebol alemão, assim, né, do campeonato alemão. Tipo, sim. Ele fez o Wolfsburg, acho que eu consegui falar, ele teve um título, né? E o Grafite e o Dzeko, assim, eles jogaram demais. Assim. O Grafite, ele tem um gol clássico, assim, que ele sai enfileirando a defesa do Bayern e dá um toquinho de calcanhar, assim, com muita categoria. Acho que o Grafite, ele tá no nível acima do jogo, assim, bem acima, inclusive. Eu também acho. Então, eu já discordo de vocês. Eu acho que o Jô é mais jogador que o Grafite. Cara, mano, não sei porque a gente grava um podcast com esse cara, mano. Não dá. Mano. Chegou o momento mais importante desse programa, que é o anjo caído, aqui sou eu. E eu vou me aventurar como empresário, viu, Caissara? O que você acha? Eu acho que é bom. Empresário da Marlboro, da Kaiser, você que... Tudo tem meu dedo, cara. Você não tem ideia, as minhas ações aí
Meu, alguma coisa. Não tem uma empresa importante nesse mundo que eu não tenho uma salvaçãozinha de perdida aqui. O Red Bull fui eu que dei ideia pro Bragantino pra comprar o Bragantino. Eu que fui o consultor. Cheguei lá, ou vocês vendem pros caras ou vocês estão ferrados. Aí os caras vão vender. É tipo assim, sabe? Sem nenhuma ameaça, sem nada. Não, boa. E eu, inclusive, eu vou arrumar uma boa parceria com a América. Vou arrumar. É que eu tenho pra mim que a América vai ganhar ainda títulos importantes sem dinheiro. Mas como tá difícil, nem com a minha ajuda tá dando certo, talvez eu vou trazer alguém. Pode ser, Caissara? Pensa num nome bom aí pra trazer, tá, Caissara? Tá bom, tô pensando. Tá. Então, Caissara, eu tô com uns nomes aqui que eu tô pensando em convidar pra jogar no América. Eu queria que você. O que você acha? Alguns já pararam, mas você sabe, eu sou anjo caído. O cara pode ter 50 anos que eu consigo fazer jogar. Meus poderes são acima de tudo, né? Eu tô pensando em contratar o Jobson, acho que é um bom nome, é um bom marketing pra mim o Jobson, sabe? Jobson, América e Anjo Caído é um marketing bom, você não acha? Edmundo, vou tirar ele da Fox, que não cai bem ele de comentarista não, ele tem que jogar e ser o que ele é. O Romário, esse negócio de querer ser governador do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem mais tempo pra perder, tem lá no América, que é muito mais importante. Estou pensando em trazer ele jogar no América. O Walter, que tá jogando bem, vou trazer para o América, tô vendo aqui, só tô trazendo atacante, né? O Vampeta, eu acho que o Vampeta, pro marketing do clube, seria perfeito, vocês não acham? A mistura do vampiro com o capeta? Ele teria que ser o capitão do time. Teria que ser o capitão. E o Amaral, pelo aquele olhar sexy que o Amaral tem. Aí eu vou trazendo mais nomes, porque eu sou empresário, mas num nível mais alto, né? Não lido muito com o jogador. Mas como vocês fizeram o programa, eu vou pensar em mais nomes aí em programas futuros, tá bom? Fechou, grande mestre. Tá bom? Tá ficando descontrolado isso aqui. Você vai despedir, 86? Não. Ah, só pra saber. Então tá bom. Quer dizer que ainda eu mando alguma coisa no programa. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação do mundo, então tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o recuo é total. Pular pela janela é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na